Então, mais uma vez, nós queremos dar a boa noite a todos, né? Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Vamos dar início aos nossos estudos, melhor dizendo, a continuidade dos nossos estudos, né? Estamos estudando aí sobre instrumentos nas mãos do Senhor, o plano de Deus para um ministério fiel e eficaz. E antes de começar o estudo, eu quero orar e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele dá a mim e a você de estudarmos a palavra dele juntos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo dia. Muito obrigado por tudo que passamos no dia de hoje, por cada momento, por cada situação. Te agradecemos pelos privilégios que o Senhor deu a nós, mesmo sem merecermos. Te agradecemos pela manifestação da tua graça, do teu amor, do teu perdão por cada um de nós. Muito obrigado porque mais uma vez experimentamos no dia de hoje a presença do teu Santo Espírito em nós, falando ao nosso coração através da tua palavra e trazendo a todos nós esperança, encorajamento, ó Deus, fé, fazendo-nos ter uma atitude de gratidão ao Senhor, uma gratidão a Deus que seja uma consequência realmente da fé que nós temos de que no Senhor há uma razão de viver, há uma razão para estarmos sempre firmes. Abençoa, Deus, cada irmão, irmã, cada família, que a tua paz esteja em cada lar nesta noite e que a tua palavra chegue a cada coração na noite de hoje, ó Deus. Pedimos que nos oriente no estudo da palavra, nos dê sabedoria, discernimento, nos dê, ó Deus, clareza no estudo, que a gente possa ter no coração a paz da confirmação do Teu Santo Espírito de que aquilo que recebemos é aquilo que vamos praticar na medida daquilo que realmente o Senhor requer de nós como filhos, como servos, como instrumentos. Nós oramos agradecidos e pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá, né? Naqueles exemplos todos que nós estudamos, não vou de forma exaustiva, né, mas foram muitos exemplos de como é que se dá a integração ou a interatividade com as pessoas na hora de falarmos de Deus, na hora de falarmos da salvação, na hora de falarmos de Jesus. De maneira geral, em cada um daqueles exemplos, a gente procurou exercitar, sem que vocês percebessem, talvez um ou outro deve ter notado isso, mas a gente procurou exercitar aquelas 4 categorias que nós aprendemos, né? São 4 categorias que a gente aprendeu para categorias essas que nos ajudam a organizar toda a informação que porventura a gente possa buscar e ter das pessoas. Informações essas que nós precisamos, né? Precisamos ter para poder conhecer mais uma pessoa ou até mesmo para viver dentro deste processo de estar conhecendo mais essas pessoas. Estas categorias são estas que você tem aí, né? A gente já viu praticamente há uns meses atrás, quando terminamos os últimos slides, para poder entrar naquela dinâmica que a gente fez com aqueles exemplos, né? Mas só para recordar um pouquinho, para quem ainda não se lembra, a primeira dessas categorias foi que a gente precisava saber o que está ou o que estava acontecendo na vida de uma pessoa que vem nos procurar, ou uma pessoa que faz parte do nosso universo de amizade, né, que faz parte da nossa rede social, uma pessoa que talvez a gente encontre de forma aleatória, sem conhecê-la muito bem, mas é preciso saber o que está acontecendo na vida desta pessoa. É, é preciso também um outro aspecto uma outra categoria que a gente viu, era preciso entender o que aquela pessoa que nos procura faz em resposta àquilo que está acontecendo na vida dela. E a gente viu nestes exemplos, né? A gente viu alguns acontecimentos na vida de Nicodemos, na vida da mulher adúltera, na vida daqueles que estavam procurando a Jesus por uma situação ou outra, por um problema ou outro. A gente viu o que estava acontecendo, a gente analisou esses acontecimentos e a gente viu a atitude destas pessoas com relação àquilo que estava acontecendo. Por exemplo, Nicodemos, quando Jesus conversou com ele, que a gente viu lá, Jesus até usou uma frase que era preciso nascer novamente, e ele ficou meio como que dizendo, mas como é possível isto, né? E a gente viu a atitude que Nicodemos teve com relação àquilo que ele estava vivendo. Para ele, quando ele responde dizendo, olha, é preciso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente, então, de uma certa forma, parece que a vida para ele se limitava só àquele período, àquele momento, né?
A outra categoria que a gente viu é o que a pessoa pensa sobre o que está acontecendo. A gente viu muito isso. E então é preciso entender bem, né, o que passa na cabeça das pessoas com relação aos problemas que elas estão vivendo. E a gente citou exemplos mostrando que às vezes as pessoas chegam para nós e falam assim: ah, eu não presto, ah, essa vida não vale nada, ah, esse Deus me ama, então por que ele deixa acontecer isso? Então, diante do problema que a pessoa está vivendo, muita coisa acontece, né, na cabeça dela, e ela fica pensando uma série de coisas, e dependendo de como estão estes pensamentos, ou de como são estes pensamentos, isso pode trazer realmente situações negativas para a vida da pessoa. Ela pode ficar realmente muito debilitada emocionalmente, espiritualmente, em razão do que ela está pensando sobre aquele problema que ela está enfrentando. Então, é preciso saber o que a pessoa pensa, né? E, finalmente, a última categoria que a gente viu foi entender o que a pessoa quer daquilo que está acontecendo na vida dela. Então, ela chega com um problema, e o que exatamente ela quer? Às vezes a pessoa vem assim e de repente ela derrama aquele problema sobre você, fala um monte, e aí a gente fica assim meio exausto, meio preocupado, a gente sai assim meio acelerado, tentando resolver o problema da pessoa, e na verdade o problema da pessoa não é necessariamente aquilo que ela despejou na gente. Às vezes por trás daquele despejo, né, por causa daquela catarse que ela teve, existe uma razão que realmente é maior, uma razão que resulta, né, ou mostra todo o problema que realmente ela está vivendo e experimentando, né? Um exemplo típico que a gente citou, que a gente fala sobre isso, né? A pessoa chega com aquele problema da família, dizendo, estou me separando, né, da minha esposa ou do meu marido, etc. e tal. Então a gente procura analisar o que está acontecendo, a gente procura ver o que ela está fazendo com aquela situação, o que ela pensa de tudo aquilo, mas de repente até ela fala assim, eu quero a separação. E se a gente vai para o lado do eu quero a separação, que é o que a pessoa está dizendo que quer, pode ser que não seja isso. De repente, no burburinho ali da situação, naquele momento, naquela situação em que ela está toda nervosa, toda agitada, no agito de tudo aquilo, o que ela quer é separar. Mas se a gente ajudá-la a dar um passo para trás, orar, interceder, ouvir, tentar ajudar, pode ser que a gente vai evitar, pode ser, né, que a gente vai evitar ali um mal maior, né? Então, esses são os 4 princípios que a gente viu. Vamos analisar um pouquinho esta situação em detalhes, né? Quando a gente pensa neste primeiro princípio, né, o que está acontecendo na vida da pessoa, esse princípio é o que a gente fosse dar um título para ele, seria a situação, quer dizer, a situação que a pessoa está vivendo, não é? E para eu entender a situação que aquela pessoa está vivendo, eu preciso reunir o máximo que eu puder toda a informação, tanto passada quanto presente, que possa descrever a vida daquela pessoa, né? O mundo dela, o que ela está vivendo. E por que eu digo toda a informação passada, tanto quanto presente? Porque às vezes o problema pode ser atual, real, presente, mas a razão deste problema presente na vida dela tem a ver com alguma coisa passada, tem a ver com alguma coisa que aconteceu há uns dias para trás, uns meses para trás, talvez até alguns anos atrás. Então a gente precisa analisar a situação toda. A gente não pode chegar e pegar só um ponto ali, né, para poder lidar com essa situação. Então, conhecer a pessoa de maneira bíblica implica em reunir toda essa informação. Dá trabalho? Dá. Mas se você prestou atenção em cada uma daqueles exemplos que a gente viu, as situações que foram descritas ali biblicamente para nós, foram situações mais do que suficiente, descritas, né, mais do que suficiente, para que nós entendêssemos a vida daquelas pessoas naquele momento e talvez até numa situação passada. Vamos citar o exemplo daquela senhora, daquela mulher que foi pega lá em flagrante adultério. E que Jesus falou, Jesus ficou ali aguardando, né, a decisão das pessoas que a trouxeram, né? E ele disse, olha, então quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E depois, no final de tudo aquilo, Jesus olha para ela e fala, tá bom, então vai e não peques mais. Quer dizer, ela tinha cometido pecado no passado e aquela situação precisou ser observada ali biblicamente, né? Aquele outro exemplo daquela outra mulher que estava no poço lá, né, de Jacó para buscar água e Jesus apareceu
a mulher samaritana, e ele começou a conversar com ela, você viu ali também que naquela situação que foi toda narrada em detalhes, para que a gente pudesse ter o escopo de tudo aquilo, Jesus também deixou bem claro que algumas coisas passadas aquela mulher considerava. Ela considerava, por exemplo, em termos passados, o lugar de adoração, né? Ela considerava em termos passados a vida dela, porque Jesus falou, vai lá, busca o teu marido e vamos conversar. E ela falou, eu não tenho marido. E ele disse, realmente você não tem, o que você tem agora não é seu. Então, ele trouxe uma situação que era presente, mas também com gatilhos, né, ou com laços no passado. Então, é preciso ter esse cuidado, sim. Na hora que você recebe uma pessoa para falar de Jesus, você tem que analisar isso. Não necessariamente essa situação tem que ser entendida imediatamente, porque nos exemplos que a gente pegou na Bíblia, para ver as situações ali descritas, a gente viu praticamente todas as situações assim, passando diante dos nossos olhos como um filme, né? Mas a realidade é bem outra para nós nos dias de hoje, porque quando você vai lidar com uma pessoa para falar de Jesus, às vezes para você ter a informação necessária que descreve a vida daquela pessoa, você leva tempo, né? E a gente não sabe mensurar quanto tempo vai levar. Mas não se preocupe necessariamente com o tempo, porque não se esqueça que quem está agindo ali em você, para que você possa falar de Jesus, é o Espírito Santo. Então, é ele quem vai dar a dimensão de que se é agora ou não é, se é mais um pouco e por aí vai. Você vai sentir isso no momento, na hora, né? Você vai começar a sentir o Espírito Santo te trabalhando para isso. Mas o importante é que você tenha paciência e procure recolher o máximo de informação possível sobre aquela pessoa para analisar a situação que ela trouxe, o que ela está vivendo, né? No segundo, no segundo princípio que a gente viu, seriam respostas, né? Quer dizer, o que a pessoa faz em resposta àquilo que está acontecendo, né? Ou seja, é preciso nós identificarmos quais são os fatos a respeito do comportamento daquela pessoa com relação à situação que ela está vivendo. Como é que ela se projeta? Como é que ela se coloca, né? Ela se coloca como uma incrédula, como uma pessoa desesperada, ela se está colocando ali como vítima, a resposta que ela dá para aquela situação que ela está vivendo é de desespero, é uma resposta que ela mostra que, olha, no meu caso não tem esperança, não tem solução, não tem mais jeito, né? Então, a gente tem que estar sensível a isso também, a gente tem que estar atento, né? Houve no passado aí, alguns estudos que a gente deu a respeito deste assunto, a gente até mencionou que é preciso ter um pouco de paciência para ouvir, né, ouvir as pessoas, porque ouvindo bem as pessoas, a gente vai conseguir identificar ali as verdadeiras respostas que aquela pessoa, né, está dando a respeito do momento em que ela está vivendo, né? Então, às vezes, o desespero dela, o medo dela, a ansiedade dela, a preocupação dela, né, o pavor, é uma resposta que ela está dando ao problema que ela está vivendo. E a gente, sabendo desta resposta, a gente tem condições de lidar um pouco mais com isso, né? O outro princípio que a gente mencionou sobre os pensamentos, né? Quando a gente fala sobre os pensamentos que a pessoa tem sobre o que está acontecendo, é procurar entender a maneira como a pessoa entende ou interpreta o mundo dela, né? E o mundo dela é tudo para ela. Então, o que ela está pensando ali naquele momento, naquele problema que ela está vivendo? E, de repente, pode ser, né, que o mundo dela naquele momento seja pequeno demais. E a gente que está do lado de fora analisando a situação, biblicamente falando, sabe que é muito maior do que aquilo que ela está vivendo. Mas ela não vai conseguir ver isto por causa do problema que está praticamente tomando conta de toda a vida dela, né? Então, nesse momento, muitos pensamentos afloram. Por isso que em algumas situações a gente pede para as pessoas, olha, não tome nenhuma decisão na fúria, na raiva, no ódio, né? Porque às vezes quando a gente está com raiva, com ódio de alguma coisa, a gente toma decisões que a gente pode se arrepender no futuro. Então, na questão dos pensamentos, a mesma coisa. Nós tivemos um exemplo agora, faz
uns 2 finais de semana de uma pessoa que nos visitou na igreja, que não é da igreja, não é um membro da nossa igreja, mas ela comentou alguma coisa que da vida dela que nos preocupou bastante, né? Ela manifestou um pensamento realmente suicida, né, em sua vida com relação ao problema que ela está vivendo. E a gente procurou conversar um pouco a respeito daquilo e entender aquilo dentro de um princípio bíblico, né? Mas não houve, vamos dizer assim, a sequência deste aconselhamento, né? A gente não conseguiu dar continuidade, porque a pessoa não se dispôs a tal. Mas na conversa que a gente teve, foi suficiente para entender que um dos pensamentos que ela tinha com relação ao problema que ela estava vivendo é que passou pela cabeça dela a possibilidade de resolver a vida dela de um outro jeito, né? E ela falou: mas depois eu tirei isto e vi que não era bem por aí. Então, amém. Mas veja como é importante, então, na hora de falar de Jesus para alguém, procurar conhecer os pensamentos que esta pessoa tem com relação ao mundo dela, né? Aquilo que ela está vivendo, o que que ela pensa, né? Vamos imaginar que você tem ali a oportunidade de falar um pouco sobre a eternidade, né? Sobre que a vida não se limita ao que nós estamos vivendo aqui, e que há muito mais do que isso, e que em Jesus Cristo nós temos a eternidade. Mas qual é o pensamento daquela pessoa sobre isto, né, que você está abordando? Pode ser que, de repente, ela revele para você que a maneira dela interpretar esta situação é bem diferente. Para ela, a vida não se resolve desta forma, né? Não há uma coisa que dá continuidade, é algo que é agora, né? Esse momento acabou, temos que aproveitar o máximo o que estamos vivendo aqui, porque depois não tem nada, não. Então, é uma maneira de pensar. Então, a gente tem que estar atento a isto também, né? E a gente viu nos exemplos que a gente deu, em cada um daqueles exemplos, a respeito disso. Na situação de Nicodemos, né? Por exemplo, que nós citamos agora há pouco, né? Olha o pensamento que ele teve, que ele mostrou para Jesus quando Jesus falou: necessário vos é nascer novamente. Ele disse o quê? Então, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe, nascer de novo. Olha o pensamento dele para aquela questão. Para nós é uma questão até engraçada, entre aspas, vamos dizer assim, mas é porque a gente já sabia da resposta que Jesus falou, que ele não estava tratando do nascimento físico, né? Mas para aquele homem que era um doutor na lei, que era um conhecido, ele tinha um pensamento distorcido a respeito do que poderia ser este nascer novamente. Então, é bom entender. Algo que é bem próprio desta área, da maneira das pessoas pensarem, é sobre Deus, né? De uma maneira geral, se você perguntar para muitas pessoas se elas creem em Deus, a Bíblia mostra até isso, né? Você vai ver que a resposta de todo mundo é sim, eu creio. São poucos que dizem que não creem, né? Mas, e mesmo aqueles que não dizem creem, assim, eles podem até estar dizendo: olha, eu não creio no Deus que você crê, mas eu creio que o universo é Deus. Eu creio que há um ser supremo, né? Não necessariamente Jesus Cristo, mas há um ser supremo comandando esse universo todo, né? E por aí vai. Então, até nesse aspecto, né, do nome, né, de Deus, ou da própria pessoa de Deus, é bom entender os pensamentos das pessoas, né? Porque se você chega para alguém e fala assim: você crê em Deus? Ela fala: eu creio. Então você fala: tem aí um crente, tem aí alguém que é convertido. Não necessariamente, porque não basta crer, é preciso a pessoa definir para nós quem é este Deus que ela crê, né? E isto é importante também entender esse momento na vida da pessoa para ajudá-la, né, a compreender algumas coisas. E finalmente, motivações, né? O outro princípio, o quarto princípio, quando a gente diz o que a pessoa quer do que está acontecendo, tem a ver com motivações. E isso significa entender os desejos da pessoa. Quais são os desejos que estão no coração dela? Porque entendendo os desejos da pessoa, eu vou entender um pouco as motivações que ela tem no coração. Os alvos, os objetivos, né, para a vida, tá certo? Ela quer casar, não quer? Ela quer trabalhar, não quer trabalhar? Ela pretende fazer o que na vida, né? Ser o que na vida? Riquezas, o que ela tem como riqueza na vida, né? Quais são as motivações dela? De repente, as motivações que ela tem para viver é ter uma boa vida financeira, ter uma tranquilidade financeira, o que não está errado, né? Isso também ajuda a viver, e a gente espera que quem tem esta motivação saiba lidar com esta motivação no altar de Deus, na presença de Deus, né? De forma sábia, para que de repente a riqueza não venha a ser um laço de perdição para ela, né?
as próprias motivações em si, né? Quais são as motivações que a pessoa tem na vida, né? Ela acorda todos os dias super animada, super feliz, né? E disposta a viver mais um dia, né? Mas o que que a motiva para fazer isso? De repente ela pode falar, não, a minha motivação para viver um dia alegre, feliz, acreditando que tudo vai dar certo, é o meu filho, é meu marido, é a minha esposa, é a minha família que me leva a essa motivação. Então, é preciso entender isso aí, saber, né? Os próprios valores que a pessoa tem, né? Tem gente que vive a vida motivada, alicerçada nos valores que a pessoa possui, né? Valores éticos, valores morais, valores bíblicos, por que não, né? Valores pessoais, né? Que às vezes os valores pessoais eles têm uma certa diferença com relação aos valores éticos, porque os valores pessoais têm a ver com aquilo que eu entendo como precioso na minha vida e que às vezes não necessariamente é tão precioso para você, né? É uma situação que é muito própria do nosso mundo atual, da nossa situação atual que estamos vivendo, essa questão dos pets, dos animais, né? Da domesticação dos animais. Em termos de valores, tem algumas pessoas que tratam os animais como filhos, filhos mesmo. Não podem ter filhos ou não querem ter filhos, mas aquele animalzinho, o gatinho, o cachorrinho, o papagaio, enfim, o pet, um animalzinho que a pessoa tem de estimação, substitui a criança que ela não pôde ter ou não quer ter por N razões, né? Então, pode ser que para uma pessoa isto não seja um valor assim precioso, não que ela odeie os animais, mas ela não tem, ela não trata os animais da maneira como aquela pessoa trata, né? Ela não coloca o seu cachorrinho, o seu pet, como uma pessoa dentro da sua família. É simplesmente um animalzinho de estimação. Eu vou cuidar, não vou destratar, eu vou gostar dele, amá-lo, né? Vou fazer com que ele tenha saúde, etc. e tal. Mas não é necessariamente um ser humano, né? Ele não é um ser humano. Então, as pessoas têm valores diferentes com relação a isto, né? Tem pessoas que gostam de animais, tem pessoas que não gostam, né? Aqueles que não gostam devem ser apedrejados, né? Eu creio que não, né? A gente tem que respeitar esses valores pessoais, não mas é bom entender, porque às vezes esses valores pessoais é que dá um quê de motivação para algumas pessoas em termos de vida, né? Eu não imagino, eu particularmente, né? Eu não imagino uma pessoa que tenha como um valor pessoal um animal, né, um animal doméstico dentro da sua casa, e que quando esse animalzinho morre, a vida dela acabou. Ah, o meu cachorrinho morreu, a minha vida acabou, não tenho mais razão de viver, né, e pronto, também quero morrer, etc. e tal. Se a pessoa fala isto e afirma positivamente, ó, se meu animalzinho morrer, para mim a minha vida acabou, então esses valores pessoais estão invertidos, a gente vai ter que tratar isso de uma forma diferente, não de forma agressiva, mas eu tenho que entender por que que ela tem esse valor assim de uma forma tão preciosa, né? Outra coisa que pode ser algo motivacional na vida de uma pessoa são os ídolos que ela tem. E quando eu falo de ídolos aqui, não estou falando necessariamente, tão somente, de ídolos na questão religiosa. Ídolos de maneira geral, seja na questão religiosa, como ídolos, por exemplo, de entretenimento, né? Ídolos no futebol, ídolos na música. Você vê a cantora que faleceu, talvez tenha gente que possa dizer, não, minha vida também não tem mais razão de ser, eu morri com ela, né? Ídolos pessoais, né? Na família, né? Meu pai é meu ídolo, minha mãe é minha ídola, né? É, meus filhos são meus ídolos, né? Eu coloco eles num pedestal e morro por eles, luto por eles, etc. e tal. Então as pessoas têm ídolos, né? Às vezes a própria pessoa é ídolo de si mesma, né? Então é importante saber e conhecer isso, sim, porque o ídolo que a pessoa tem e venera é algo que pode motivá-la à vida, né? Pode motivá-la a alguma coisa. Vamos só imaginar, né? Que a pessoa tenha como ídolo na vida dela a música e que ela assim venera de uma maneira especial a música clássica, né?
Então, veja como é importante eu saber disso, se a pessoa tem algo assim na vida dela. Não para criticá-la, não para dizer que ela está errada, mas porque de repente eu posso dizer para ela, então você precisa ir na minha igreja, porque lá na minha igreja nós cantamos alguns hinos que são clássicos, não é? Cuja composição destes hinos são clássicas. Tem hinos ali que foram escritos por fulano, beltrano, ciclano, né? Antigamente, lá em 1800, lá vai bolinha, etc. E tal. Então, se você gosta de música clássica, você precisa lá ouvir. Então, é um gancho, né? É lógico que mais à frente, se a pessoa tem isso como ídolo motivacional, a gente vai ter que tratar isso. Mas é algo que eu posso usar em termos de conhecimento para em termos de conhecimento desta pessoa, né? Para conhecer bem esta pessoa, para realmente ter ali uma porta de entrada para estar falando de Jesus para ela. Então, esses são os 4 princípios que a gente viu naqueles exemplos que a gente deu. Tá? Em cada um daqueles exemplos lá, depois se você anotou, né, aqueles exemplos, volta lá nas suas anotações e dá uma olhada focando assim a situação, as respostas, os pensamentos e as motivações em cada um daqueles exemplos, né? Pode ser que você vai ver assim que num dado exemplo a situação era toda bem descrita em cada detalhe, enquanto que no outro não. Mas já no outro exemplo, as motivações por trás daquele problema eram muito maiores do que em outro, e por aí vai. Então, nunca as coisas são iguais, né? Nunca elas têm a mesma intensidade, mas são princípios, né? São categorias que a gente tem que estar lá. Quando a gente destaca essas categorias, isso não significa que na hora de falar de Jesus para alguém, a gente tem que necessariamente ir na sequência dessas categorias, ou que a gente tem que andar com um caderninho ticando se eu estou vivendo essas categorias. É simplesmente para que, no aspecto didático, você possa entender que para você conhecer bem uma pessoa, né, e conhecê-la de maneira bíblica, você passa por estas categorias. Você vivencia essas categorias, né? Ok? E finalizando só esta introdução, quando eu chego no aspecto das motivações, né, essa última categoria, ela me leva, entendendo bem as motivações que estão ali por trás daquela pessoa, então eu vou entender o que, que ela realmente quer, né, com relação ao que está acontecendo na vida dela. Aí isto me leva novamente à segunda categoria, que é a categoria das respostas, porque muito do que eu entendo das motivações que estão por trás na vida daquela pessoa, elas vão dar respostas ao problema do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, isso acaba sendo como que um círculo, né? Isso acaba sendo como que um círculo. Então, isso vai me ajudando. Eu sei que o que motiva aquela pessoa a viver é que ela gosta de estar sempre viajando de final de semana e indo para certos lugares para descansar um pouco, para lugares, né, gostosos, aprazíveis, tranquilos, né, para uma fazenda, para um sítio, né, a pessoa gosta de uma pescaria e tal. Então, se de repente eu entendo isso como uma motivação na vida dela, eu posso convidá-la para ir comigo para um lugar assim, para um piquenique, para um retiro, para uma pescaria, né? E ali eu vou ter oportunidades para entender na vida dela, né, algumas coisas que estão acontecendo e mostrar para ela que aquela motivação pode ajudá-la a ter uma resposta melhor para o problema que ela está enfrentando. Ok? Então, está, de uma maneira geral, descrito em tudo aquilo que nós experimentamos. Ok? Então, estas 4 categorias, situação, respostas, pensamentos e motivações, elas, de uma certa forma, simplificam o processo de organizar informação sobre as pessoas para conhecê-las melhor, né? Para conhecê-las bem, né? Por que eu digo que simplifica? Porque existem outras maneiras de você conhecer as pessoas, mas de repente as outras maneiras podem ser um pouco complexas, ou pode exigir demais, ou pode levar em consideração uma série de decisões que você tem que tomar, ou de logísticas que a igreja tem que tomar, para poder atrair essas pessoas, para conhecê-las e poder falar de Jesus. Enquanto que se eu me ater apenas a essas 4 categorias, eu consigo carregar isto pessoalmente em minha vida, numa evangelização até face a face, pessoal,
individual. Eu ali com aquela pessoa, não necessariamente esperando um grande evento da igreja para realmente ter ali a oportunidade de poder falar de Jesus. Né? Então a gente não quer complicar, né, esse processo. A gente está mostrando que existe ali uma possibilidade de a gente simplificar todo esse processo através destas 4 categorias. Né? Esse processo de conhecer bem as pessoas é impelido por 2 grandes mandamentos de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 22, dos versos 37 a 40. Você não precisa abrir aí a sua Bíblia, né? Está aí para que você possa acompanhar comigo a leitura. O texto lá de Mateus diz assim, e você conhece bem esses 2 versículos. E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok? Então nós vamos parar por aqui. Tá? Deixo com você esse texto, né? Dá uma lida depois lá com mais detalhe, leia todo o texto, não precisa se ler somente esses versículos, mas para que você possa entender por que foi que Jesus respondeu. Olha que a gente colocou aí, Jesus respondeu. Então, se ele respondeu isso, é porque alguém perguntou alguma coisa, ou porque alguém estava vivendo alguma situação, houve algo que deu esse start, né, de resposta de Jesus a eles. Então, o que foi? O que aconteceu antes para que Jesus respondesse desta forma? E por que Jesus respondeu desta forma? Tá bom? Aí no nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem, a gente continua daqui. A gente parte daqui. Eu já então resumi tudo aquela parte com aqueles quatro princípios ou 4 categorias, né? E aí na quarta-feira que vem a gente parte deste texto de Mateus para começar a compreender um pouco mais biblicamente a base bíblica, né, para eu usar aqueles 4 princípios, né? E a gente começa por esse texto de Mateus, ok? Então, antes de encerrar, eu vou fazer uma pequena oração e aí a gente volta para o nosso grupo. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez pelo término deste estudo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela clareza, obrigado, Deus, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado sempre em Cristo Jesus, para que a gente possa aprender mais e mais, e acima de tudo, ó Deus, para que a gente possa praticar a Tua palavra, a Tua vontade. Ser com a gente, ó Pai, no final desta noite, nos abençoe e que logo mais, ó Deus, a gente possa estar juntos na Tua seara. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Desculpa. Muito bem, ok.